Então, o que acontece quando um homem que passou 2 décadas inteiras trabalhando no coração pulsante da Bolsa de Valores decide investir o próprio dinheiro e consegue a proeza de perder US$ 300 mil em apenas 2 meses? É um choque de realidade brutal, né? E mostra que estar perto do dinheiro, não significa de jeito nenhum saber como ele realmente se move. Exato. Nossa, eu fiquei chocada com essa história. Hoje, a nossa análise detalhada não é sobre aquelas dicas mágicas de como ficar milionário que inundam a internet, sabe? Uhum, aquelas promessas de dinheiro fácil. Isso. Nós estamos desconstruindo um material muito fascinante. São diários de sobrevivência, notas cruas e transcrições de aulas de 2 operadores veteranos, com mais de 35 anos de experiência nas trincheiras do mercado financeiro. E a missão de hoje é bem clara. É entender a psicologia de ferro necessária, não para enriquecer da noite para o dia, mas para simplesmente parar de sangrar dinheiro no meio do caos da Bolsa de Valores. Certo, vamos desvendar isso então. Porque para extrair o valor real dessas anotações, a gente precisa observar o cenário em que elas ganharam um tom de urgência absoluta, que foi o ano de 2020. O ano da pandemia. Sim, foi a tempestade perfeita. População trancada em casa, cheques de estímulo governamental caindo nas contas das pessoas, o tédio se misturando com aquela ansiedade financeira terrível, né? Com certeza. E de repente, plataformas de corretagem com interfaces que parecem tipo videogames, como a Robinhood e a Webull, simplesmente explodiram. Explodiram muito. O material aponta um dado que me deixou paralisada. Houve um aumento de 84% na entrada de investidores de varejo no mercado apenas entre março e maio daquele ano. 84%. É muita coisa. É uma avalanche de pessoas comuns tentando a sorte. E, bom, como o material explica, essa avalanche criou uma distorção psicológica em massa. É porque o mercado, logo após aquele pânico inicial do vírus, ele foi inundado por liquidez, né? E aí entrou numa tendência de alta irrefreável, que é o famoso bull market. Que é quando tudo sobe, basicamente. Exato. O problema estrutural aí é que o ambiente começou a recompensar a irresponsabilidade. Praticamente qualquer indivíduo que apertasse o botão de compra em uma ação de tecnologia naqueles meses, viu o capital se multiplicar. Mas isso gera uma armadilha, certo? A pessoa começa a achar que descobriu a roda. Confunde um mercado anômalo, onde a maré levanta todos os barcos, com a própria genialidade. Essa é a armadilha do ego. Fazer dinheiro em um dia onde tudo sobe é mecanicamente fácil. As notas até mencionam que surgiu uma legião inteira de novos operadores crentes de que eram o maior presente de Deus para o day trade. Nossa, o maior presente de Deus, a arrogância vai lá em cima. Vai. E o verdadeiro teste que essas notas de veteranos tentam ensinar a todo custo é o que acontece quando a volatilidade real retorna. Sabe? Quando a música para de tocar. E aí, quem operava baseado na pura euforia foi esmagado e devolveu tudo para o mercado. Por isso que a obsessão desses caras é a preservação do capital. Exatamente. Preservar o que se ganha é mais importante do que ganhar muito rápido. Bom, a história de origem de um desses veteranos é o exemplo definitivo dessa armadilha do ego. Voltando àquela perda de US$ 300 mil que eu mencionei no início. Ah, sim. Essa parte das transcrições é quase dolorosa de ler. De verdade. É muito dolorosa. Ele conta que trabalhou na Bolsa de Valores da Flórida por impressionantes 20 anos. 20 anos. Ele era um corretor especialista, alguém que ficava fisicamente lá no pregão. E a função dele era basicamente juntar compradores e vendedores. Exato. Ele literalmente mantinha a ordem mecânica do mercado. Então, na cabeça dele, o domínio sobre o funcionamento da bolsa era absoluto. O que é fascinante aqui é essa distinção fundamental que a maioria das pessoas ignora. Essa era uma época em que o fluxo de ordens era puramente administrativo. O material relata uma cena incrível. Pode falar. Que em um galpão com cerca de 5.000 pessoas gritando ordens de compra e venda sem parar, havia apenas um único homem, chamado Bob Brooks, que andava para cima e para baixo carregando um livrinho azul cheio de gráficos. Só um homem com gráficos no meio de 5.000 pessoas. Só ele. Ele era a única pessoa focada em análise técnica real.
Os outros 4.999 estavam apenas operando o fluxo imediato de ofertas, agindo quase como caixas de supermercado de luxo. Caramba! E é aos 38 anos que a arrogância cobra o preço dele, né? Esse corretor veterano decide sair da estrutura física da bolsa para operar por conta própria do escritório de casa, usando o próprio dinheiro suado. E ele pensou, tipo, passei 2 décadas lá dentro, eu conheço o monstro de perto. Sim, só que ele não entendia absolutamente nada da leitura de gráficos que o tal Bob Brooks fazia. O resultado, o veterano derreteu $300 mil em cerca de 60 dias. Ele perdia dinheiro todos os santos dias. E o mecanismo dessa perda é o que assusta. Ele não perdeu tudo em uma única aposta ruim que deu errado de uma vez. Não, foi pior. Ele foi vítima de um dos maiores vieses cognitivos humanos, que é a recusa em aceitar que está errado. A tática que ele descreve é apavorante. Se ele comprava uma ação e ela caía, ele não assumia o prejuízo e saía fora. Ele simplesmente comprava mais, para baixar o preço médio, com aquela esperança cega de que uma hora o preço ia voltar a subir. A velha tática de dobrar a aposta. Isso. Ele comprava mais, a ação caía mais, o buraco ia aumentando, até chegar a um ponto onde a biologia entrava em colapso. Ele relata que sentia vontade física de vomitar de tanto nervosismo. Nossa. E aí, movido pelo puro pânico, ele ia lá e vendia tudo no fundo do poço, consolidando um prejuízo gigantesco de uma vez. Esse relato expõe muito bem a fratura entre estar no mercado e compreender o mercado. A familiaridade com o vocabulário, com a rotina de Wall Street, não se traduz de forma alguma em competência técnica para prever probabilidades em um gráfico. São coisas, completamente distintas. Eu estava pensando sobre isso enquanto li as notas e me veio uma imagem muito clara na cabeça. É como alguém que passou 20 anos trabalhando como gerente de um autódromo de corrida. Gostei. Como assim? A pessoa vende ingressos, organiza o trânsito dos boxes, conhece todos os mecânicos e sabe o nome de todos os pilotos. Mas, de repente, só porque ela respira aquele ar com cheiro de pneu queimado há décadas, ela acha que isso a qualifica para entrar no cockpit de um carro de Fórmula 1 e pilotar 300 km por hora debaixo de chuva. Exato. A proximidade criou uma ilusão mortal de capacidade técnica. O gerente vai bater o carro na primeira curva, com certeza. Vai destruir o carro. E o pedágio para sobreviver a essa batida de carro financeira foi a completa aniquilação do ego desse veterano. As notas detalham que, para estancar o sangramento, ele teve que parar de se ver como o figurão intocável de Wall Street. Ele teve que engolir o orgulho, né? O homem que antes operava e gerenciava lotes gigantescos de 5.000 ações teve que recomeçar do zero absoluto. As transcrições dizem que ele passou 1 ano e meio operando apenas lotes minúsculos, de 50 ou 100 ações por vez. 1 ano e meio. E tudo isso apenas para reaprender a profissão do zero, mas dessa vez estudando a frieza dos gráficos e não o próprio instinto visceral. E essa reconstrução exige um desapego emocional muito profundo, o que nos leva para as regras mais contraintuitivas que eles estabeleceram nesse material. Sim, porque uma vez que o operador entende que não sabe de nada, ele precisa aceitar que o mercado também não se importa com a lógica tradicional do mundo corporativo. E aqui é onde eu realmente empaquei na leitura. Preciso que você me explique as regras 10 e 11 dessas anotações, porque elas parecem desafiar matemática básica para mim. As regras sobre não acreditar na empresa, certo? Isso. As regras dizem literalmente: não acredite em uma empresa e não confie na opinião dos outros. Eles citam relatórios de ganhos trimestrais de gigantes da tecnologia. O texto usa os exemplos da Apple e da Roku. Clássicos. Os números oficiais saem perfeitamente maravilhosos. Lucros recordes superando todas as expectativas dos analistas. E no exato mesmo dia, as ações da Apple despencam $26 e as da Roku caem $31. Parece loucura. Total. Como assim? Se a empresa lucrou mais do que nunca e o balanço é impecável, o pedaço dela na bolsa não deveria obrigatoriamente valer mais? Como eles justificam essa quebra de lógica absurda? Se conectarmos isso ao cenário geral, essa é a grande ilusão de quem está de fora da bolha financeira. A confusão ocorre porque as pessoas assumem que o mercado de ações é um reflexo do presente. E não é. É um reflexo do futuro, então? Exatamente. O mercado é um mecanismo de precificação do futuro.
Quando a Apple divulga um lucro recorde hoje, esse lucro já foi previsto, especulado e precificado pelas grandes instituições meses atrás. Ah, entendi. O ditado clássico, compre o boato, venda a notícia, opera com força total aqui. Quando a boa notícia finalmente sai nos jornais e o investidor amador corre para comprar, os grandes fundos já estão despejando as ações e colocando lucro no bolso. Então a ação e a empresa operam em frequências temporais completamente diferentes. O valor do produto no mundo real e a flutuação dos pixels na tela do operador não têm uma correlação direta no curtíssimo prazo. Nenhuma. Para o day trader, tentar operar baseado em paixão por uma marca ou na qualidade do produto é um convite para o desastre financeiro. O veterano enfatiza muito que fóruns de internet, analistas de TV, jornais econômicos, tudo isso é puro ruído tóxico. Sim, eles dizem que uma ação é apenas um veículo, uma série de barras e probabilidades matemáticas. Não tem rosto, não tem moral e não tem lealdade a ninguém. As notas até brincam com isso, né? Dizem que, muitas vezes, operadores profissionais passam o dia inteiro ganhando dinheiro com ações de empresas cujos nomes eles nem sequer sabem pronunciar. E nem sabem o que a empresa fabrica. O nome não importa. O que importa é se o padrão de risco e recompensa no gráfico se alinha de forma favorável. E é uma crítica fortíssima, quase um desprezo mesmo aos analistas financeiros tradicionais nessas regras. A justificativa nas notas é que a análise tradicional é totalmente reativa. O texto diz que esses engravatados da TV estão sempre um dia atrasados e $1 curtos. Nossa, o exemplo da ação da FOB ilustra muito isso. Esse trecho me deixou indignada com a mídia financeira. As notas contam que a ação dessa empresa estava voando, sendo negociada a $62. E os grandes analistas de Wall Street? Ficaram caladinhos. Não deram um pio. Silêncio absoluto. Aí o preço começa a derreter rapidamente no gráfico. Dias depois, a ação já havia despencado para $38, esmagando todo mundo que estava comprado. E o que os analistas fizeram? Foi só nesse momento, depois do banho de sangue, que os especialistas apareceram na televisão para rebaixar a recomendação da empresa. É o equivalente a avisar os moradores sobre o incêndio no dia seguinte, quando a casa já é apenas um monte de cinzas fumigantes. Não serve para nada. Para absolutamente nada. Os analistas corporativos precisam de justificativas burocráticas enormes para mudar uma recomendação. O preço no gráfico, por outro lado, já sentiu a mudança no fluxo de capital muito antes. A mensagem central que os veteranos tentam martelar sem parar é: opere o que os seus olhos veem na tela, não o que os seus ouvidos escutam no noticiário. Faz muito sentido, mas, sabe, mesmo seguindo isso à risca, mesmo operando como um robô sem emoção que só lê gráficos, a matemática dita que as perdas vão acontecer uma hora ou outra. Ninguém acerta 100% das vezes nesse jogo. É impossível acertar sempre. E isso nos lança no meio de outro furacão psicológico que é abordado nas regras 9, 13 e 24 do material. Sim, elas batem incessantemente na mesma tecla de que perder faz parte do ofício. Ter uma operação que dá errado e resulta em um pequeno prejuízo não significa que a pessoa é incompetente ou uma fracassada. O erro fatal que destrói contas bancárias, na verdade, não é a primeira perda, mas sim o que o cérebro humano decide fazer nos 5 minutos logo após essa perda. O famoso comportamento de correr atrás do prejuízo, né? Que em inglês eles chamam de chasing. É a perda total do controle racional. É uma reação quase instintiva. Uma reação visceral, sim. O texto detalha essa urgência desesperada de querer dar o troco no mercado imediatamente, tentar recuperar o capital perdido de forma agressiva, aumentando o tamanho das posições por pura raiva, é uma das imagens mais tristes do material. É doloroso de ler. Lendo isso, a sensação que dá é de ver alguém tentando vencer uma discussão contra o oceano, dando socos na água. Exato. A maré não liga para o orgulho ferido de ninguém. Ela simplesmente afoga quem continua gastando energia lutando contra a correnteza em vez de nadar para a areia e respirar fundo. Essa imagem dos socos na água traduz perfeitamente o espírito da regra 16.
Essa regra afirma categoricamente que a esmagadora maioria das pessoas não fracassa no mercado financeiro por falta de inteligência ou por não saber ler um gráfico bonitinho. Qualquer pessoa com tempo livre consegue decorar padrões de análise técnica, o material deixa isso claro. Mas o que é raríssimo e o que define quem sobrevive de verdade é a capacidade de aceitar uma derrota financeira inicial, fechar a tela, engolir o sabor amargo e não fazer absolutamente nada até que o padrão matemático se alinhe novamente. Por isso que o ego é tão incrivelmente tóxico na sala de operações. As anotações determinam limites de perdas diárias que parecem de um rigor militar. Eles não brincam em serviço com gerenciamento de risco. Não mesmo. Há um teto inquebrável mencionado ali. Um máximo de 3 operações perdedoras seguidas no dia ou atingir uma perda de 20% do capital destinado àquela sessão de operações. Atingiu qualquer um desses limites? Fim de papo. Desliga o computador e vai fazer outra coisa da vida. O mercado vai estar lá amanhã do mesmo jeito. Mas claro, existe o outro lado dessa moeda emocional, que é abordado na regra 19 e que é igualmente destrutivo. A ilusão do lucro não realizado. Ah, essa é clássica. É impressionante como o cérebro humano é facilmente hackeado por números brilhando em verde na tela do monitor. A dopamina inunda o sistema e o indivíduo passa a agir como se aquele dinheiro já estivesse na conta bancária dele, pronto para pagar as contas do mês. E essa parte tem a melhor analogia de todo o material para mim, que é a analogia do cassino. O texto pede para a gente imaginar uma cena clássica. Sim, o sujeito no blackjack. Isso. Um sujeito entra no cassino, senta na mesa de blackjack e, com uma sorte absurda, em apenas 10 minutos ele está ganhando $1.000. Ele levanta a cabeça, vira para um amigo que está passando e diz com um sorriso de orelha a orelha: "Estou $1.000 no lucro. Fica por aí, vamos sair para almoçar e comemorar daqui a meia hora." A famosa frase antes do desastre. Pois é. Meia hora se passa, o amigo volta para chamá-lo para a churrascaria e encontra o sujeito pálido, suando frio na mesa porque agora ele está perdendo $3.000. O que diabos aconteceu nesse pequeno intervalo de tempo? Ele cometeu o erro primário que todo amador comete. Ele simplesmente não saiu da mesa. O dinheiro que ele contava como vitória lá atrás ainda pertenceu ao cassino. Ainda estava sujeito às flutuações e às regras do jogo. O mantra que as fontes repetem à exaustão é muito claro. Uma operação não termina até que a posição seja totalmente fechada e não reste nenhuma única ação na sua carteira. Os pixels verdes na tela do computador não compram pão na padaria, né? É uma ótima forma de colocar isso. O lucro só existe de fato quando a transação é encerrada com sucesso e o capital volta para a segurança da conta corrente. Essa falácia de contar com os ovos dentro da galinha destrói o patrimônio de quem não tem disciplina para colocar o dinheiro no bolso quando a estratégia dita que é a hora de sair. E construir essa disciplina de ferro que permite aceitar pequenas perdas e realizar lucros no tempo certo exige que o aprendiz não pule etapas na formação dele. É um processo cumulativo. E a pressa é o que gera os maiores traumas na bolsa. Usa absurdamente essa progressão. Eles usam a construção de um prédio moderno como metáfora, onde pular a fundação para focar nas janelas da cobertura garante o desabamento da estrutura inteira. Tem também aquela comparação com o treinamento na aviação, que ilustra super bem a loucura de alguns iniciantes. Ah, sim. Seria impensável alguém fazer 2 horinhas de aula básica em um simulador de voo no computador de casa e na manhã seguinte tentar assumir os controles de um Boeing real com passageiros para cruzar o Oceano Atlântico em meio a uma tempestade. A tragédia é mais do que certa, e isso levanta uma questão importante, que é o ponto crítico da escala e do gerenciamento de risco no trading. As notas fazem um questionamento bastante duro. Se um aprendiz operou bem um lote inofensivo de 50 ações durante 2 sessões, de onde vem a insanidade de achar que ele possui estrutura neurológica e emocional para operar 1.000 ações no terceiro dia? Mas espera aí, numericamente a técnica não é exatamente a mesma. O gráfico que se move para 50 ações é o mesmo gráfico que se move para 1.000 ações na tela.
Por que o texto diz que o jogo muda tão drasticamente assim na cabeça do operador? Porque a matemática do risco altera completamente a nossa resposta fisiológica humana. O especialista nas notas desmembra essa situação de um jeito perfeito. Como ele explica? O prejuízo total seria de $25. É o preço de um lanche na rua. É frustrante, mas dá para superar de boa. Exato. O cérebro processa isso com calma e sobrevive. Agora, se a escala salta repentinamente para 1.000 ações, o exato mesmo movimento gráfico de 50 centavos contra a sua posição se transforma em uma perda instantânea de $500. E é aí que entra a resposta de congelamento que eles mencionam, certo? O tal do freeze, que o corpo dá diante de um predador na natureza. Precisamente, o choque emocional causado pelo salto de um risco de $25 para um risco de $500 paralisa totalmente as funções lógicas do cérebro. O operador simplesmente congela, se recusa a clicar no botão de vender e aceitar a perda, a ação continua caindo ladeira abaixo e a conta bancária é pulverizada. Nossa, o foco, então, segundo os veteranos, nunca deve ser o ganho expressivo e rápido de um dia, mas a construção da consistência invisível. Tem uma história maravilhosa no material sobre isso, sobre um aluno que atingiu a meta diária estabelecida por 17 dias consecutivos. 17 dias de vitória. Sim. E o detalhe crucial dessa história é que não importava de jeito nenhum se a meta alcançada naquele dia era de $100 ou $200. O verdadeiro triunfo desse aluno não estava no valor absoluto financeiro. Estava na rotina. Estava na disciplina implacável de encerrar as operações e desligar a plataforma ao atingir o objetivo. Fazer isso 17 vezes em sequência, sem ceder 1 milímetro à ganância de tentar fazer mais dinheiro só porque o mercado estava bom. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a recompensa por toda essa doutrinação quase espartana aparece justamente na rotina. O que essas transcrições revelam sobre o dia a dia de um profissional consistente parece um absurdo completo para qualquer pessoa presa na cultura corporativa moderna. Totalmente fora da nossa realidade de trabalho normal. Segundo os documentos, é extremamente comum que, às 10h15 da manhã, esses traders já tenham batido a meta financeira da sessão. E o que eles fazem depois das 10h15? Acabou. O expediente encerrou, eles desligam os monitores, vão caminhar no parque com o cachorro, resolvem problemas pessoais ou simplesmente vão viver a vida livres. E isso entra em conflito direto com o que o texto chama de mentalidade de bater ponto, detalhada na regra 21. Essa é talvez a mudança de paradigma mais difícil para um iniciante de aceitar. Desde a infância, o ser humano é condicionado a acreditar em uma equação muito simples de que mais horas de trabalho duro em uma mesa equivalem a mais dinheiro no final do mês. E o mercado financeiro estilhaça essa equação em 1000 pedaços. Tentar forçar o mercado a entregar mais oportunidades só porque a pessoa acha que precisa trabalhar 8 horas por dia resulta em sentar na frente da tela, criar operações baseadas apenas no tédio e acabar devolvendo todo o lucro suado da manhã de volta para o mercado no período da tarde. O excesso de esforço físico no teclado é quase como contracenar com o diabo nesse contexto. Mas olha, há um custo oculto para toda essa liberdade de horário. A regra severa sobre o isolamento do estado mental. Ah, isso é vital. O material decreta que a vida pessoal nunca, sob hipótese alguma, deve cruzar a fronteira em direção ao teclado de operações. O estado emocional estabilizado é o ativo mais valioso de um operador. Se houver cansaço físico extremo, um resfriado mais forte, uma briga de trânsito super estressante no caminho ou qualquer problema conjugal em casa, a ordem inegociável é manter as mãos longe do mouse e não operar naquele dia. É uma proteção contra a própria autossabotagem. As notas usam uma metáfora brilhante para isso. Elas definem o teclado do computador de um trader como um potencial caixa eletrônico infinito. Se os botões certos forem pressionados, no momento milimetricamente ditado pelas probabilidades de um gráfico analisado a frio, ele literalmente cospe notas. Mas tem um alerta gigante aí. Sim, o alerta vem em letras garrafais. Esse mesmo teclado não é o controle de um Nintendo 64. Ele não foi feito de jeito nenhum para ser usado como entretenimento quando há tédio, nem como válvula de escape quando há frustração no trabalho convencional. O mercado pune com extrema crueldade quem busca emoções nas flutuações de preços.
A ironia final de tudo isso é que a verdadeira excelência no mercado financeiro é absurdamente monótona. Monótona. Eles afirmam com todas as letras que um operador bem-sucedido deve passar a esmagadora maioria do tempo profundamente entediado. O trabalho real é observar padrões se desenharem lentamente na tela, esperar a confirmação técnica do movimento e executar uma estratégia de forma quase robótica sem grandes picos de adrenalina. A emoção intensa é o luxo que antecede a ruína da conta. Então, amarrando todas essas lições brutais da nossa análise de hoje, nós navegamos pelos escombros e pelas vitórias de veteranos que passaram décadas sobrevivendo em um dos ambientes mais implacáveis já criados pelo ser humano. A grande revelação, o verdadeiro antídoto contra as perdas devastadoras que aniquilam milhares de iniciantes todos os anos, não é o desenvolvimento de uma técnica mística e secreta para prever o futuro econômico global. E definitivamente não é sobre se apaixonar perdidamente pelos produtos de uma corporação. Tudo isso culmina em uma reflexão muito poderosa que podemos extrair para muito além das luzes piscantes dos monitores de Wall Street. Observamos hoje que os desastres mais catastróficos no ambiente financeiro nascem de duas falhas humanas universais. Quais são? Primeiro, o perigo gigantesco de confundir a sorte fortuita, de estar no lugar certo, como surfar na onda de um mercado impulsionado por estímulos, com uma superioridade intelectual inata nossa. E segundo, a tragédia que ocorre quando permitimos que o orgulho nos impeça de aceitar um arranhão superficial logo no começo, alimentando uma teimosia cega que transforma o que era apenas um pequeno contratempo em uma hemorragia completamente irreversível. É o tal vomitagem nervoso no fundo do poço que o veterano relatou pra gente. Exatamente. E o questionamento provocado por todo esse material maravilhoso para quem nos acompanha hoje é profundo. Se um grau absoluto de desapego emocional junto da imposição rigorosa de regras de parada automática é o único mecanismo capaz de salvar patrimônios inteiros no ambiente mais predatório do mundo, imaginem o impacto disso nas nossas vidas além do dinheiro. Seria transformador. Como as nossas relações familiares, amizades e trajetórias profissionais poderiam ser mudadas se passássemos a aplicar um conceito de stop-loss mental na nossa rotina diária? Qual seria o resultado real de estabelecer um limite máximo tolerável de perda de tempo em discussões inúteis, de colocar um teto para o sofrimento por opiniões alheias e simplesmente ter a coragem de levantar da mesa e ir embora antes que o pequeno prejuízo emocional daquele dia se acumule e crie danos irreparáveis nas nossas próprias vidas? Uma provocação fantástica. Aceitar a pequena derrota da manhã, engolir um orgulho e sair da praia antes de tentar vencer a imensidão do oceano à base de socos frustrados na água. A maré continuará subindo e descendo, totalmente alheia ao ego humano. Agradeço imensamente a todos que acompanharam a nossa imersão na desconstrução dessas duras regras de sobrevivência técnica e de maestria psicológica. O convite permanece sempre aberto para que continuem questionando as certezas que parecem absolutas. Até o nosso próximo encontro.